Graça e paz. Segue uma mensagem revelada no dia 9 de maio de 2019. A mensagem é sobre o grande e último avivamento. E o sonho foi o seguinte: eu estava em uma casa e vi uma mulher ganhando um óleo para o rosto. O óleo estava em uma bisnaga cor de laranja. Esse produto fazia o rosto rejuvenescer. Parecia feito Cinderela, mas não era. A mulher que passou o produto tinha 61 anos. Ela ficou com a aparência de 28, 33 anos mais nova. O rosto dela ficou limpo, jovem e iluminado. A bisnaga tinha uns escritos em inglês e mencionava o livro de Colossenses. Eu também li: eu sou Jesus, estou diante do universo. Depois eu vi o lado de fora desta casa. Era um sítio, lembro de capim e ambiente de zona rural. Estava anoitecendo. Eu disse a uma pessoa: veja, são cavalos brancos. Mas a pessoa não via, apenas eu via. Era uma visão. Depois eu vi uma noiva do lado de fora também. Algum equipamento estava na frente dela. Parecia um guincho. Esse equipamento cobriu o rosto dela, então eu tive que me abaixar um pouco para vê-la. A noiva tinha vestes rasgadas e estava despida na frente. A cabeça dela era baixa e ela estava desolada. Em outro ambiente, vi pessoas no vilarejo. Elas entravam em um trem de carga preto. O trem estava desativado e as pessoas moravam nele. Essas pessoas conviviam com cobras e jacarés. Era normal para elas. As cobras eram grandes e pretas. O jacaré também era preto. Vi as cobras rastejando bem próximo às pessoas. O jacaré entrava no trem. Em outra situação, vi o ator Tom Cruise numa floresta. Ele lutava com uma serpente. A serpente voava e fazia curvas no ar. Ela ia muito rapidamente à frente dele para devorá-lo. Ele se esquivava e pegava o rabo dela e colocava na boca dela. Então a cobra se mordia. Receberás poder. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes sim, estes entenderão. Daniel 12:10. Para minha noiva foi concedido muito óleo, unção e poder, representado pela cor laranja da bisnaga. Seu brilho ofuscará as trevas. Ela terá o vigor e força do meu filho. Idade do varão perfeito, 33 anos. E a minha perfeita plenitude, representada pela idade 61. 6 mais 1, 7. Confirma o Senhor. Farei uma transformação em minha noiva. Ela será pura, resplandecente e brilhará com o meu poder. Citar o livro de Colossenses tipifica a preocupação de Jesus com relação ao nível espiritual que sua amada noiva se encontra. Pois o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, depois de ser informado sobre a situação espiritual daquela igreja, numa época
em que os outros mestres tentavam combinar elementos de paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, induzindo a um relativismo religioso, visto que essas filosofias traziam em seu bojo uma visão humanista. Sou eu, o Senhor Jesus, que vos falo, e estou diante do meu universo. Estar em zona rural que tem capim representa ser livre em Cristo e ter alimento espiritual disponível quando as trevas caírem. Os recursos espirituais dos céus, tipificando os cavalos brancos e a fumaça, pois algumas armas espirituais possuem este recurso. Virão para auxiliar a noiva, e armas espirituais serão entregues, pois a noiva não encontra-se pronta ainda para esta missão. Cabeça baixa tipifica pouca força, semblante caído. Veste rasgada tipifica sem santidade e sem consagração, sem cuidado com as obras justas. O trem representa a terra, onde pessoas teriam que habitar com demônios reptilianos. Aceitarão esse convívio passivamente e terão que se submeter a isso, pois serão enganadas. Tom é uma palavra aramaica que significa gêmeo, e cruz tipifica viagem, e faz analogia aos escolhidos do Senhor e sua viagem, visto que a noiva faz parte de Jesus. Ele prometeu que seremos como Ele é, pois antes da viagem cumprirão uma grande missão. Lutarão com forças demoníacas poderosas, mas o poder que lhe foi concedido fará a serpente se autodestruir, pois por meio de estratégias celestiais ela será vencida. Jesus já garantiu a vitória aos seus. Atos dos Apóstolos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Colossenses 2:8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. 1 João 3:2. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Daniel 12:3. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Joel 2:27. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahweh, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado.